Estamos iniciando, então, a história de como surgiu a Mercoagro. E aqui estão conosco o senhor Edemar, que era diretor do frigorífico Chapecó, o senhor Rubens Agues, que era diretor da Aurora, e Vincenzo Mastroianni, que era diretor da Sadia naquela época. E a Maria Antônia, que era uma amiga nossa em comum, porque ela já realizava feiras em São Paulo, em Porto Alegre, e a gente já tinha um conhecimento. Porém, a história começa quando era a realização da IFAP aqui em Chapecó, que já era uma tradição muito grande da feira da IFAP, e naquela oportunidade, quem era o presidente da IFAP, da CCO da IFAP, era o Menegali, que era um diretor, Panegali, que era diretor do frigorífico Chapecó. E, na época, tinham construído um pavilhão novo. Já tínhamos pavilhões velhos, antigos aqui, o pavilhão número 1, número 2, e surgiu o pavilhão número 3. E tinha 2 auditórios aqui abertos, 2 palcos, que é onde se faziam os shows. E o Panegali um dia resolveu convidar nós 3 para uma conversa. Porque ele disse, construímos um pavilhão novo e não temos nada para colocar dentro. Preciso de uma ideia de vocês, ver o que vocês podem ajudar, vocês que são dos frigoríficos, vamos botar alguma coisa que se faz no frigorífico. Eu me lembro que até surgiu, vamos botar uma máquina de fazer salsicha que todo mundo vai olhar, mas aí tinha problema sanitário, tinha problema higiênico, não. E aí passou-se uns dias, sentamos uma vez e o Panegali dizia, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa como difusão tecnológica, alguma coisa que puxe a nova tecnologia. E aí sentamos os 3 com ele. Eu lembro que era, eu acho que no prédio ali, no centro ali, que tinha o QG da IFAP, e numa sala nós sentamos e fomos discutindo, conversando, e até que surgiu uma ideia que hoje é uma ideia fenomenal, e que surgiu, que acontece hoje aqui na Mercoagro. Que surgiu dizer assim, bom, vamos convidar os nossos fornecedores para eles virem aqui gratuitamente, sem nada a fazer, e colocamos, cada um preencheu uma listinha, o Edemar uma listinha, o Rubens uma listinha, o Vincenzo uma listinha, e vamos fazer o contato com eles, para convidá-los para vir aqui a Chapecó, participar dessa feira. Mas era uma feira, nem eles sabiam como é que era. E a listinha que a gente tinha colocado, logo foi preenchida, e o pavilhão estava todo ele tomado. E dentre elas, podemos citar, claro, veja, às vezes a gente nem fala das empresas, porque a gente se dava muito mais com o nome, a pessoa, do que com a empresa. Verdade. Que nem o Mané, que nem o Kaiser, que nem o Eduardo da Celovac, que nem o Mauro da Griffith. Eram pessoas assim ligadas diretamente, que eles vinham sempre para cá. O Batlé Exatamente. Eram pessoas que vinham aqui mensalmente para vender ou equipamentos, ou temperos, ou embalagens para nós. E isso fez com que essa amizade fosse permitida, e eles vieram para cá nessa amizade. Mas a coisa aconteceu tão boa que outros fornecedores disseram, mas convidaram um e não nos convidaram. E aí vamos ao Panegali. Panegali, tem mais gente ainda que quer vir. E ele foi a Porto Alegre, eu me lembro, e disse, vou contratar um pavilhão de lona para trazer para cá. As fotos que ele trouxe foram uma maravilha, eram amarelos, as lonas amarelas e tal. Bom, na hora da montagem apareceu um pessoal. E aí a gente olhava assim, mais parecia uma lona de circo do que um pavilhão. E aquilo que era para ficar como tipo de parede, era só umas lonas flutuando. Bom, como a IFAP tem 15 dias, começou a feira, estava tudo bem. Só que no metade da feira choveu, vento. Inclusive naquela época que veio um pessoal do Paraguai, que vieram aqui expor, inclusive, madeira, um monte de coisa. A feira estava um espetáculo, era muito boa. E aí choveu, o que aconteceu? Entrou água, levantou as lonas. E eu me lembro que o Antonino, que era da empresa de equipamentos de aves, Systemate, né? Systemate,
e levantou os quadros dele que estavam na parede, os quadros que ele tinha trazido da Holanda, e molhou os quadros. Ficou tão bravo, mas são fatos. E hoje, até hoje, ele continua permanecendo aqui na feira. Então, veja como são alguns fatos. Por isso que nós vamos fazer uma rodada aqui, justamente para lembrar esses fatos. Eu estou fazendo uma introdução, agora o Rubens dá uma continuidade e depois o Edemar. Bom, cumprimentar, manter saudades. A equipe que ergueu, começou a Mercoagro. Na época, nós não tínhamos a ideia da dimensão que ia tomar essa feira, mas nós sabíamos que eu tinha lá uma lista de 52 frigoríficos num raio de 150 quilômetros. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas. E a ideia que nós defendíamos era, quando era uma feira na Alemanha, uma feira em São Paulo, iam os donos lá do frigorífico, os diretores. E aqui nós iríamos oportunizar para todos os supervisores, os encarregados, gerentes, os técnicos de produção, vir aqui aprender, conhecer. O que nós queríamos? Criar uma fonte de conhecimento, que a feira se transformasse uma fonte de conhecimento para as pessoas. Eu lembro que uma semana antes da feira, a minha secretária ficava ligando para todos os frigoríficos para eles fazer caravana, trazer 10 pessoas, cada frigorífico por dia, fazer os ônibus e trazer para cá, para os funcionários virem visitar a feira. Isso aí. E nós achávamos que isso, e realmente é isso o caminho. Isso já na segunda etapa, quando se criou a Mercoagro. Exato. Mas queria que... Mas no começo já dava. No começo, mas veja, por isso que os 94, fatos... Durante a feira da IFAP, claro que a cidade, porque era uma feira da cidade, então toda a região vinha aqui para a feira. Porque tinha os shows. Tinha o show também. Tinha os shows, os sorteios, que nem diz o Rubens, tinha aqui também. Eu quero contar um fato assim, bem pitoresco, né? Porque nós resolvemos fazer a feira e convidar o pessoal. Aí começou a chegar os equipamentos e o pessoal para montar o stand e começaram a pedir para mim, onde que está o ar comprimido? Onde que está a água? Onde que está a empilhadeira? Eu disse, que é isso? Eu não sabia que precisava empilhadeira. Precisava. Foi tão difícil, complicado, o pessoal bravo, querendo descarregar minha mão, nós correndo, pegar empilhadeira emprestado, ar comprimido emprestado. Aí tivemos um outro problema, e hotel? Não tem hotel, não tinha hotel. Os 3 hotéis. Começamos a correr, fomos alugar quarto nos motéis. Chegamos a alugar quarto no hospital para internar o pessoal. Alugou chácara. E estava tão divertido. Ela ficou bem humana a feira, assim, muito acolhedora. Depois, nesse vendaval que o Vitienzo comentou, deu um temporal, daí me ligaram de madrugada. O que eu fiz? Peguei 50 pessoas da empresa lá do frigorífico, vieram de branco mesmo naquela época, ele bota ajudar, limpar, enxugar, para que quando os expositores viessem, não enxergassem aquele estrago lá dentro. Mas tinha caixa de papelão que molhou, tinha os pintinhos, um que tinha expondo os pintinhos, estavam soltos lá. Mas nós conseguimos consertar, arrumar, remediar e conseguimos realizar a feira. Levamos ela até o fim. Isso foi bacana. É um episódio importantíssimo para que as pessoas entendam que quem começou as feiras, quem começou os trabalhos, é que fazia o trabalho acontecer. Exatamente. E tomava as ações. Né? Não esperava, não tinha ninguém para você mandar ou não mandar. Não, tinha que fazer. Se não tinha hotel, tinha que se achar alguma maneira. Mas tem chácaras, os caras têm umas chácaras. Vamos mandar os caras nas próprias casas, né? E nem restaurante não tinha para todo mundo. Também. Nem restaurante. Tem restaurante que luta. Então, hoje nós estamos no céu. Ontem falei para a Maria Antônia, isso aqui é feira de primeiro mundo já. Né? Nós não perdemos para a Alemanha, nós andamos aqui, não perdemos com a IFA. Claro, em tamanho tudo bem, mas na qualidade, equipamento, as novidades... Parabéns para Chapecó, parabéns para a equipe, parabéns que você que deu continuidade junto com a Associação Comercial de Chapecó. Sempre mas, gente, o que Chapecó cresceu em termos de tecnologia, de máquina, de equipamento, de empresas, graças a essa iniciativa. Empresas que se instalaram aqui por causa da Mercoagro. Da Mercoagro e empresa. E a cabeça pensante do chapecoense evoluiu. Virou grandes empresários de tecnologia. Hoje fazendo robótica. Sem dúvida. Né? Então, Chapecó tem que agradecer essa iniciativa.
Sim. Vamos ouvir agora o seu Edemar também contar as suas Figura partes. tão querida. Uma boa tarde para você, Vicenzo. É uma alegria estar junto com vocês. Ao Rubens, que eu tenho o nome gravado aqui, e a Maria Antônia, que nós arrumamos serviço para ela e ela Verdade. sempre Eu saiu já bem. trabalhava há pouco. Então é muito bom estar Fica com um pouco você. mais próximo do microfone. Eu tenho umas... não, acho que não precisa. Tá bom. A primeira consulta que eu fiz, quando nós três almoçamos juntos na Aurora, liguei pro Mané. Liguei para o Mané da Viscofan, fabricante daquelas tripas para salsicha, e ele me respondeu na hora, estou indo. Sim. Então foi um incentivo muito grande que encorajou nós a seguirmos adiante, que o Rubens acabou de falar. No ano seguinte, então, foi realizado a IFAP, que foi presidida pelo Panegali. E a história que o Vicenzo contou é rigorosamente verdadeira, né? Então, nós, juntos, sempre trabalhamos muito unidos, um respeitando a ideia do outro e dando suporte para Antônia, Maria Antônia, depois que ela chegou, porque ela foi a pazinha que alisou os nossos trabalhos e está conosco até hoje. É um prazer estar com você, cumprimentá-la pela sua capacidade como mulher, mas que todas as mulheres fossem assim, destinadas, fazer as coisas acontecer. A Maria Antônia não enrola, ela faz as coisas acontecer. Assim é o Vicenzo, assim é o Rubens, e nós três, não sei porquê, foi uma obra da natureza nos unir assim, né? E eu fico muito lisonjado de poder estar com vocês e continuar. Obrigado por enquanto. Eu queria ajudar aqui, só complementar. Me lembro que chegou um momento que a feira começou a tomar corpo, eu já não sei, acho que já era a segunda, né, Vicenzo? É a segunda. Aí Eu o queria pessoal... dizer, então, Rubens, vamos... Não, vamos... era a próxima, Não. porque nós queríamos profissionalizar a Tá, feira. mas então vamos Foi, começar, né? então agora vamos começar a falar da criação da Mercoagro. Porque, vamos dizer assim, o fato da criação já aconteceu, a ideia estava no A ar. feira já estava Foi lançado. existindo. A Estara já estava existindo. A parte de tecnologia já tinha aparecido. O nome, veja, o nome lá em 1994, 95, Inovação já, A tecnológica. gente queria fazer já com o Mercosul, aparecia lembra? a feira de tecnologia. Então, hoje nós temos aqui em Chapecó 5, 6 universidades, mais umas 20 faculdades, e fora os cursos que tem. Temos um parque tecnológico aqui que abriga ou acolhe todas as empresas de tecnologia. E isso nós podemos falar muito, mas o embrião tinha sido lá atrás. E ele veio dar frutos agora. Hoje estamos em 2023, façam as contas de 94 a 23. Mas é um período. Então, passado essa primeira fase em que a euforia tomou conta, e quando os nossos representantes vinham nos fazer as visitas frigoríficas, era uma maior alegria. A única coisa que eles diziam é o seguinte: se vamos fazer uma feira, nós não queremos os shows, porque todo mundo corre para o show e ninguém vem nos estandes. É verdade. Então era uma parte assim bem interessante. Então, como é que se começou o fundamento da Mercoagro hoje, né? E nós tínhamos aqui a SIC, o CDL, o SICOM e o Centro Empresarial. E o Centro Empresarial já vinha trabalhando naquela oportunidade de locar os espaços para a IFAP. Então já tinha uma ideia, e inclusive já tinha surgido uma ideia de fazer uma feira, que não foi para diante. E aí um dia o presidente do Centro Empresarial, que também era do Centro Empresarial e do SICOM, ontem me confirmaram isso, e hoje dizendo, não, ele era do Centro Empresarial, não. É que naquela época o SICOM, o Centro Empresarial, o presidente de uma das entidades presidia o Centro Empresarial. Sim, que aconteceu conosco também isso aí. Então, por isso que eu sempre dizia, não, ele era do presidente do Centro Empresarial, mas ele era do SICOM também. E aí, o seu Batistão, que era o presidente, né? Aldir Batistão, irmão do Amauri. Amauri, e ele um dia me convidou para ir na reunião do sindicato.
lá do sindicato, porque o centro empresarial era formado pelas associações comerciais, pelo SICOM, pelo CDL e os 18 sindicatos daqui, indústria, da construção civil, todos os sindicatos. E ele dizia assim, ele convidou, e eu fui na reunião, mas assim, sem muito saber o que era. E ele veio, olha, nós vimos que vocês fizeram uma feira, né, e aí está eu, o Rubens, o Eduardo, mas como ele chegou mais próximo de mim, então ele disse, e nós gostaríamos de ver se você não queria organizar uma feira. Eu digo, opa, uma feira daquele tipo precisa muita gente, precisa trabalhar e precisa ser profissional. Não dá para nós fazer uma feira que nem nós sofremos na primeira fase. Eu disse, mas eu tenho uma pessoa que faz feira e que é possível. E naquela oportunidade estava acontecendo a feira em São Paulo, que era a Tecnocarne. Exatamente. A primeira Tecnocarne, eu acho que Não, foi a terceira, no Pavilhão Amarelo. No Pavilhão Amarelo, em São Paulo. E nós fomos para lá. E conversamos com a Maria Antônia e disse, olha, Maria Antônia, tem um pessoal aqui em Chapecó, lá assim, que gostaria de fazer uma feira. E eu também já conheci a Maria Antônia, que ela tinha feito uma feira aqui no Rio Grande do Sul, um pavilhão em Esteio. Olha, posso contar uma coisa? Aquela feira, e ele gosta até hoje da feira. Aí, não, mas é que a gente conheceu lá e, vamos dizer assim, todas as dificuldades estão ali. E ela superou. Tanto é que eu me lembro lá em São Paulo, a feira era a feira. Eram pequenas, mas ela estava também plantando a semente que ia dar fruto para a Tecnocarne crescer enormemente. E ela disse, não, eu venho. Aí voltamos para Chapecó, combinei com o seu Aldir, digo, a Maria Antônia, ela veio para cá e veio. De fato, ela veio, fomos ali numa reunião, ali na esquina da Getúlio Vargas, ali, onde é a sede o edifício Albatroz, acho que é uma coisa assim. E ela veio, dois toques, ela falou meia dúzia de horas, mais ou menos, né? Uma meia hora. E o pessoal, todo mundo gostou, porque primeiro que ela chegou, uma moça bonita. Acho que naquela época tu era morena. Nem era morena. E aí e ela chegou, né? E bateu a palavra, todo mundo fechou o negócio. E ela disse, olha, o nosso assunto é o seguinte, nós vamos fazer um contrato, eu vou dar 10% para vocês e eu assumo a feira. Faço divulgação, faço a venda, assumo a feira. O Rudimar, que era o jurídico, né, fez o contrato, ela assinou o contrato, levou, voltou, foi assim. E foi assim. E a partir daí, o seu Vicenzo não era mais da Sadia. Ele passou a trabalhar na Aurora, junto com o Rubens. Era colega, porque um episódio muito interessante, que para mim é muito gratificante, eu saí da Sadia início de maio, e tinha a feira da IFA em Frankfurt. Isso. E todo mundo já estava na feira. E o seu Vicenzo estava aqui, porque agora já não tinha Badim aqui nas costas. Né? Exato. E eu fui ali no Badim, comprei uma passagem, e o Badim disse, mas não tem como ir para Frankfurt, não tem mais lugar. Digo, mas eu tenho que ir. Fui via Itália, pegamos pela Itália, da Itália o outro voo até Frankfurt, chegou lá. Só que eu não tinha hotel. Aí liguei para o Kaiser, que normalmente o Kaiser era uma empresa multinacional que sempre estava lá, fornecia... Era Rext, hein? Não, já era Politipo. Bom, Maria Antônia pode ser. Lembra que ele era Rext? Era Rext. Pode, e aí ele disse, não, pode vir que tem hotel, não tem problema. Então, eu embarquei e fui para lá. Fizemos uma feira, e aí eu tive o apoio do Rubens, o apoio do Edemar. O Rubens, eu conversei com ele. Naquela época, ele estava montando, aumentando a Aurora. Eu fui lá junto com ele, na cozinha. Ele comprou equipamentos da cozinha, porque eu já trabalhava nessa dia, já tinha equipamento dele. E o Rubens me disse, tu precisa me ajudar. E eu fui com ele lá. O Ivo e o Oscar. E o Oscar. O Oscar que foi a pessoa. Isso, o Oscar. E o seu Edemar também. Falei com ele, não tomar nessa dia, assim, assado. Mas o Plínio está aqui, o Plínio era o presidente do frigorífico, o dono do frigorífico. Disse, vamos conversar. E foi no stand
da Huntsman, que nós sentamos lá no segundo andar e batemos um papo. E aí já tinha 2 encaminhamentos de proposta. Então, eu tenho que agradecer essas 2 pessoas aqui que me deram o apoio e me deram o levanto de... Nessas alturas, a gente sempre está aqui de cabeça baixa e eles me deram, não, mas tem oportunidade. E, de fato, a oportunidade surgiu e com o Rubens um dia me liga, isso já era no final de junho, quase início de julho, o senhor está aqui, vem aqui conversar. E ele me bota lá na sala e sai, senhor, o Vicente aqui quer trabalhar com nós. Esse é o Rubens. E saiu da sala. E aí o senhor Arudi, né, eu já conheci ele de vista, né? E o senhor e tal, e eu disse, da onde eu quero, ele disse, olha, acho que sim, diz ele. Rubens, vem cá. Rubens, vem cá, que o Rubens era, a sala dele era do lado do senhor. Rubens, vem cá. O Vicente quer trabalhar com nós. Mas ele pediu um salário muito alto, nem o presidente não ganha de pouco. Aí complicou o negócio. Mas vamos acertar. Vamos acertar. E a partir dali, dia 3 de julho de 95, comecei a trabalhar na Aurora junto com o Rubens, para ser o auxiliar do Rubens na Aurora. Eu não lembro, acho que foi o mesmo dia, o Vicenzo saiu, e sabe, quando você sai de um ambiente que trabalhou tantos anos... 32 anos de estadia, né? Você perde um pouquinho o chão. Né? É isso aí. O Vicenzo foi acho que foi o primeiro que me ligou. Rubens, estou desempregado. O Rubens, não. Fica tranquilo. Já pensou ele desempregado? Fica tranquilo que você tem vaga aqui. Eu assumi na hora. Assim. Então, veja, a partir dali... Então, a primeira parte da história, a Maria Antônia já tinha assumido com o Centro Empresarial de fazer a feira. Porém, precisa o apoio. E aí, eu, mudando de empresa, trabalhando com o Rubens, e eu falei para o Rubens, olha, Rubens, aconteceu assim, mas vamos fazer a feira. Tu te vira. Ele disse assim, tu te vira, tu que arrumou o trabalho, agora tu te vira, tem que puxar. Conversamos com o Edemar da mesma Antônia. Estamos aqui para ajudar. Por quê? Nós éramos as 3 grandes empresas aqui de Chapecó. Sim. Eu já não era mais da Sadia. Porém, a Sadia sempre apoiou igual. Sempre apoiou. Tanto é que a primeira feira que nós fizemos tinha um stand das empresas dentro. Porque tinha que ter movimento. E o pessoal, os nossos fornecedores, queriam ter contato com as pessoas. Então, a partir dali, aí a Maria Antônia começou a fazer a feira. Mas o apoio sempre foi aqui dos 3 que deram. Então, aí a história começa. Agora a Maria Antônia pode dizer como é que ela começou, porque como ela tinha os fornecedores dela em São Paulo, na Tecnocarne, e já carregou eles para cá, a grande maioria veio para cá. E apoiada pelos frigoríficos, porque cada vez que um fornecedor ligava, o que era? Não, pode vir que nós estamos aqui. E todos eles viram. E o apoio foi, sem dúvida nenhuma, unânime. E aí, com a Maria Antônia desenvolvendo todo esse trabalho, a feira, começamos a primeira feira, que foi, se não me engano, em novembro de 96. O maior sucesso. Novembro de 96. Depois, transferiu-se para setembro, porque em novembro chovia, então transferiu para setembro. Então, a Maria Antônia agora gostaria que você desse o seu depoimento. Só um pouquinho. Opa, isso, Edemar, lógico, interrompa, por favor. Foi para mim uma alegria, porque quem é que ia para as feiras antigamente? Os presidentes dos frigoríficos. Exatamente. E nós é que tínhamos a oportunidade. Depois começaram a ir os gerentes, depois alguns engenheiros, né? E quem precisava mesmo de conhecer e saber, manutenção e os operadores de máquina. Exatamente. Foi a minha maior alegria, quando nós trouxemos para cá, trazer todos eles. Quem operava cúter, quem operava... Todos os equipamentos importados, porque no começo eles vendiam as máquinas e cada um tinha que instalar. Quanta máquina quebrada. Assim, nós procuramos trazer de carro para cá e tudo,
E eles ficaram tão felizes que vieram me agradecer, que tinham discutido com os mecânicos e que tinha essas coisas erradas e aquelas outras coisas erradas, por isso que quebrava. E olha, foi uma maravilha. Hoje eles estão por aí também. Hoje né? eles estão por aí. E Edemar, tu me lembrou bem uma coisa. As empresas que vinham para cá eram todas no exterior. Sim. Não tinham filiais aqui, não tinham representante. Abriram através Mal e disso. mal tinha algum representante. É, Hoje nós vemos aqui na feira Que cresceu o crescimento. O Rubens citou bem e o Edemar também fortaleceu. A difusão entre as pessoas, quer dizer, o chão de fábrica que entrou para dentro das feiras foi o grande sucesso e a renovação das pessoas. Porque os nossos engenheiros e a maioria das empresas que hoje estão aqui eram funcionários dos frigoríficos. Sim. Trabalhavam na mecânica, trabalhavam na elétrica. E hoje estão com as empresas aqui formadas, produzindo equipamentos tão bons quanto aqueles importados na época, que a gente tinha que importar. E hoje... Com muitos operadores da época são donos de oficinas. Exatamente. São donos de oficina. Obrigado. Quantas máquinas que nós tivemos coragem de comprar? A primeira Ser das máquina. primeiras. Me lembro que eu comprei a primeira máquina do Gerson Maff. Da Hightech. Compramos a primeira máquina, que tinha coragem. E isso nós ajudamos. E nós tínhamos essa nós ajudamos a liberdade, essa desenvolver. coragem. O Edemar tinha, o Vicente tinha. De nós fortalecer o que era nosso. É que naquela época nós tínhamos o poder. O poder, um pouco mais de autonomia, hoje é né? muito mais difícil. Outra coisa importante, só antes, Maria Antônia, concluir, pode falar. aquilo que o Edemar falou, vinha um encarregado nosso, um operador de máquina, via alguma coisa diferente e levava para nós a ideia, tem uma máquina que é uma solução para nós. Eu vi lá que resolve o nosso problema. Sim. Porque antes era nós que viajava e trazia as ideias, agora eles estavam ali junto. Bem isso aí. E isso que enriqueceu Chapecó. Isso que está dando é o pilar de sustentação para o desenvolvimento chapecoense e da região. Maria Antônia, fala Olha, agora. eu vou dizer o seguinte: às vezes eu tenho grandes emoções na vida. Uma delas é estar aqui com vocês três. Vocês sabem que eu sou uma chorona, mas não vou chorar, porque minha emoção é muito grande. Porque eu me lembro em 94, me perdoe. Que nada. Quando vocês estiveram comigo. Toma uma aguinha. Quando o seu Vicente foi lá conversar comigo numa feira de carne e falou o seguinte, o Rubens também estava. Maria Antônia, o senhor lembra? Eu fiz naquele pavilhão amarelo, estava bonita a feira. Falou assim, nós precisamos que você fosse para Chapecó, isso foi em 94. Porque nós vamos fazer a feira de difusão. Você vai visitar? Eu falei, vou. Aquela primeira que vocês fizeram, eu vi. Aí eu fiquei feliz de ver aquelas empresas expondo. Eles estavam com uma mesa só, lembra? Com uma mesa. Eles falaram assim, Maria Antônia, se você fizer, mas eles nem tinham falado comigo. Eu falei, não, mas a feira é deles. É que eles estavam expondo. A gente só precisaria profissionalizar a feira. Eu não falei nada. E a emoção que eu senti quando em 95 vocês me chamaram, eu vim para cá e rapidamente eu assinei, porque eu sabia que era isso que precisava para crescer esse país, que vocês falaram a verdade. Não só os presidentes, quando nós vimos numa IFA, numa feira lá fora, estavam presentes. A gente precisava que os técnicos, que o pessoal de manutenção, aquele que mexia na máquina, se soubesse o que ia acontecer. Uhum. E vocês, na primeira edição que nós fizemos em 96, fizeram a melhor coisa do mundo. Cada um de vocês liberaram um dia os funcionários. Vocês lembram disso? Sim. Sadia liberou os funcionários, o seu Edmar liberou pelo Chapecó, vocês liberou pela Aurora, e a feira lotou. E nunca vendeu tanto. Lembra aquela loucura? As pessoas se emocionavam mexendo nas máquinas. Foi a primeira oportunidade que eles tiveram de ver uma feira com equipamentos funcionando. Esse amor, esse carinho daquelas pessoas, ninguém tira, seu Edmar. E depois daquela primeira feira que as pessoas, a gente foi buscar de fora, foi uma feira internacional desde a primeira edição. Desde a primeira edição. Nós fomos buscar na Alemanha, lembra? Você lembra, Rubens? A gente foi lá buscar. Da Alemanha, da Espanha, da Itália, isso, a gente falava com uma. Metalquimia. Metalquimia. Fui até a cidade dele e falei, precisamos de vocês. Eles falaram, nós vamos. Falei, vocês... Mas, olha, se vocês vendem tudo para Sadia,
para Aurora, para Chapecó, é uma feira que vocês precisam estar. Mas os Vincenzo, eles vieram na hora na feira. Eles vieram e participaram. Sim. E aquela feira não tinha estrutura. Eu me lembro dos hotéis, nós tínhamos 3 hotéis. Nós tínhamos o Bertazzo, o Golden, o Weston, o Stanley, a gente sabia até decor. E eu me lembro que os motéis se transformaram em hotéis para receber. As casas de família, todas foram alugadas para receber. A gente lotou a cidade e a gente viu quanto dinheiro podia circular na cidade com uma feira. Essa foi em 96. Em 98 a gente já estava com ela vendida. Bom, 98 já foi um passo adiante. Não é que foi? Já foi a feira. Já foi a feira. Aí o prefeito, alguma coisa, reformou o aeroporto. Mas E há de se dizer que naquela época nós tínhamos um aeroporto pequeno, que tinha a Sadia Transportes Aéreos, a Varig, que descia aqui, naqueles aviãozinhos pequenos. Né? A gente via de cara, com Tipo muita emoção, a gente via tudo. Os Dart Air que vinham aqui no aeroporto, que era aqui para cima. Mas aqui. nada impediu Todas essas coisas vão que assim, todos viessem, que todos esses pontos lotaram que a gente tem que cidade. ver. Aí eles sabem o que eles falavam quando nós nos encontrávamos? Eu vou contar, se o Tinho sabe. Eles falaram, não tem feira melhor para si, sabe por quê? A gente conversa, a gente toma café da manhã com quem decide. A gente almoça, a gente janta, a gente respira Chapecó. Lá, o oeste de Santa Catarina é o lugar, é onde se faz negócio, onde se ganha o dinheiro. Então, não importa o sacrifício que façamos para chegar, porque lá é a cidade, é o polo, é onde está tudo. Em 2000, a gente teve a alegria de nós já termos o pavilhão amarelo, que já foi uma maravilha, o retangular, lembra? Foi um sucesso. Daí em diante, a gente começou até ter fila de espera, né? Sim. E teve que construir alguns pavilhões de lona. Aí acontece o seguinte, aquela ligação do verde para o amarelo era aberto. Aí falaram, o que a gente vai fazer? Tem que ter stand lá. Eu falei, puxa, se a gente ganhou dinheiro lá, a gente pode fazer. Investir lá. E nós investimos naquele fechamento. A gente achou que foi o lugar mais difícil, foi o lugar que mais teve movimento entre a ligação. Lembra? Todo mundo parava e passava. E quando chovia, seu Edmar, eu me lembro a Tramontina, o presidente falou, você é uma vigarista, brincando, né? Eu peguei seu Vicente e falei assim, só chove, eu não consigo nem sair daqui. Eu falei, só chove? Seu Vicente, vamos lá. O Rubens, não sei se ele sabe disso. Ele comprou todas as facas dele. Ele falou, nossa, ele falou, presidente, mas é a melhor feira que eu vi na minha vida. Eu falei, o senhor quer mais que isso? É verdade. O senhor compra um stand pequenininho, com vista para o mar. Da Tramontina, né? Tramontina. O senhor está comprando um stand lindo, pode ser pequeno, mas o senhor nunca pensou em comprar com cachoeira e vista para o mar, é verdade? É isso aí. Ele falou, voltar sempre aqui. Ele veio todos os anos seguintes, você lembra? E ele era o próprio dono, né? O dono, o presidente da empresa. Ele falou, que feira. Sabe qual é a melhor feira do mundo? É a feira que se faz negócio. Claro. É a feira que se ganha dinheiro. E quando nós íamos para a IFA, todos nós juntos aqui, eles falavam, eu quero stand lá. O senhor lembra? Marel, Fudemate, Meim, todos, a FESMA, quando vinha, todas, a Saideman, todas as maiores empresas do mundo estavam aqui. Sim. Estavam aqui. A feira foi sempre um sucesso. Porque aqui é o lugar. E o sucesso do Xuxa. Tony Maré, que está aí com a Gabs hoje. Hoje ela está aí também. E nunca vendeu tanta injetora de Salmoura. O Xuxa. O sucesso, as pessoas... E sabe o que acontece? Eu acho que ele sozinho, na época, eu acho que deve ter vendido as máquinas de injeção. Os Tumbler. A máquina de injeção ele vendeu para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, acho que ele vendeu todos aqui. Então, seu Edmar, aqui é a cidade, sempre será o polo. E vou te contar outra coisa. Tem clientes que eu não quero citar para não fazer diferença, que botaram as indústrias aqui por causa da Mecoagro. E todo mundo sabe disso. Sim. Ninguém vai reconhecer, não sei o quê. Todos por vocês que fizeram essa feira, os 3 que organizaram, que jogaram a semente, que começaram e que estão muitas empresas. Tem essa Ishida japonesa, que agora em fevereiro vai inaugurar a indústria aqui, em Chapecó. Uma empresa, olha, quando a gente fala que os nipônicos são assim, escolheram aqui. Maior que São Paulo vai ser.
inaugurando em fevereiro. Então, Mas nós temos que lembrar sempre, eu acho que o Rubens lembrou dos funcionários, mas é que nós temos que lembrar o seguinte, ele falou, nós tínhamos 50 frigoríficos. Então, naquela época, nós falava assim, mata 10 mil suínos por dia, ou 5 mil suínos por e agora, dia. Sebastião? Hoje, se mata 40 mil suínos por dia, Acho que ela se mata 50 mil suínos por Não, dia, tá muito bom. Aqui a gente não quer acabar porque tá bom. se mata 40 mil suínos por dia, 3 milhões de frango por dia aqui nos nossos frigoríficos da região oeste. Exato. Nós somos responsáveis de exportação de 53% da carne brasileira de suínos sai daqui. Você Sai daqui. botou a bugio, São somou a bugio, não, tudo somado, tudo somado. Somado. Esse mês que terminou de agosto, foram 113 milhões de dólares que foram exportados em Santa Catarina. Por isso que, aqui até no artigo da revista ali, 31% do PIB de Santa Catarina é feito pelo agronegócio. E quem é o agronegócio? Somos nós. Somos nós. Assim como o palestrante falou, é que vocês não somam tudo, vocês só somam uma parte, porque senão isso vai dar 50%, 60%. Porque vocês só falam na carne de frango, na carne de suíno, e vocês não falam tudo que vem ao redor. E a ração? E o milho? O transporte. E o transporte? Tudo que E tudo que é tem aí. Isso vem dar 50%. Então, o que nós estamos falando aqui, de fato, é um case de sucesso que colocou Chapecó na posição no mapa no mundo. Por quê? Eu vim morar aqui em Chapecó em 89, mas vocês são já estavam aqui. E vejam, Chapecó era conhecida por quem? Pelas linguiças, pelo peru. Depois, Chapecó foi conhecida de quem? Por ser Chapecó. Primeiro pela madeira, nos tempos idos, madeira. Depois pelos frigoríficos. E principalmente quando se falava em linguiça, copa, salame, peru, que foi a grande diferença entre um frango e apareceu o peru, todo mundo só falava em Chapecó. e o porquinho E da agora- Chapecó. E o porco da Chapecó. Se fala, porque, veja, e quando apareceu o time de futebol, todo mundo conhece Chapecó pelo time de futebol. Então, veja que a história, na linha de tempo, é essa aí. E a Mercoagro, sem dúvida nenhuma, é responsável por isso. Hoje, se nós temos aqui 300 expositores, É uma loucura isso. uns 150 expositores são, eu não sei se 150, mas menos de uns 100 expositores são aqui da nossa região de Chapecó. Sim, empresas que De abriram. todas as empresas que saíram daqui de dentro, da Feira de Mercoagro. Eu só queria Nós podemos citar algumas empresas, como esquecer. o Gerson Mafra, a Hightech, podemos, a Semil, podemos citar o Mário ali da empresa, e as empresas, a Indemaf, a JA, todas as empresas que saíram daqui de dentro. E as fábricas de plástico que nós tínhamos aqui. Tudo isso. Aqui em Chapecó, as indústrias montam um frigorífico sem comprar uma roela fora. Sem dúvida, Demar. Sem dúvida. Hoje, você falou, eu sempre digo, a gente sempre fala na Aurora, na Sadia, tal, mas nós temos uma grande empresa aqui, que é o Bugio, de fato. Fugiu como cresceu. Que hoje abate 5 mil suínos por dia 5 mil. e começou do nada. Começou resolvendo um problema dos nossos frigoríficos, que era matar as matrizes que nós não podíamos matar. E, de repente, o cara hoje é um dos maiores frigoríficos aqui de Santa Catarina. Eu fiquei lá 8 anos. Olha, É isso eu aí. só queria encerrar. Então, veja, para mostrar que, efetivamente, a Mercoagro, ela é um patrimônio de Chapecó. O que eu queria, complementando aqui, para finalizar, da minha parte, nós que fomos os fundadores, eu sonho com a Mercoagro, nós temos um plano diretor para a Mercoagro, um plano diretor de investimento, nós temos pavilhões que nem tem a IFA, 2, 3 andares, pensar nisso. Quando fizer qualquer obra aqui dentro, pensando já nesse plano diretor. Qualquer construção, qualquer prédio, não, isso tem que ser assim, porque vai atender daqui 30 anos, vai ser a futura Mercoagro.
O que nós temos? A Mercoagro começou em 94, veio até hoje. Quantos anos já faz? E daqui mais 20 anos, como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser? Então, nós temos que pensar para ela criar o conforto. Também acho. Porque o que aconteceu? Como está a cidade lá? A cidade está feliz, os hotéis cheios, os restaurantes cheios, a poupança na cidade desenvolvendo. Então, o que nós queremos? A fonte está aqui, é a Mercoagro, ela que é a fonte de inspiração. Então, nós termos o nosso poder municipal, Vicenzo, você que está no meio aqui, o Edemar, chegar aí e colocar para o pessoal. A associação comercial tem um plano diretor da obra para nós ter pavilhões bons, confortáveis, o pavilhão que se cai neve, ou se chover, ou der sol, todo mundo satisfeito. Acho que isso é importante, que ficaria delegado no nosso trabalho. Essa é uma palavra exatamente para o crescimento, planejamento, a visão para o futuro. Assim que hoje já pensa nisso aí, essa nova administração, agora vai mudar a administração, mas a nova administração tem que pensar exatamente isso, porque nós já passamos do bastão. As pessoas têm que começar a pensar daqui para frente e tem que fazer esse planejamento. É o futuro tem que ser planejado. Não dá para a gente aventurar, acontecer no momento, não, tem que ser planejado. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, sempre meu agradecimento eterno, nunca esqueço de vocês. Que nós fizemos uma primeira feira em 1996. Em 2010, eu fiz a última feira por um motivo que eu vendi a empresa, tudo isso. E quando eu voltei em 2005, 2015, que o seu Vicenzo estava do meu lado, quando eu voltei, não ia ter aquela edição praticamente, né? O seu Vicenzo estava uma briga danada, porque já tinha outras feiras que fizeram em Curitiba, e tiveram aqueles 20 empresas rebeladas que não viriam mais. Em menos de 8 meses, a gente fez uma linda feira em 2016. Isso. A gente viajou, a gente pediu, até nos humilhamos. Humilhamos no bom sentido, acreditem em nós. E eles vieram em 2016, vieram em 2018, ficamos com essa lacuna em 2005. Esta feira é maior que o de Atlanta. Porque em Atlanta nós temos 2 andares de feira, antes da ração, antes da porteira e depois da porteira. Ok. E com metro quadrado e com mais expositores já está maior que Atlanta. Parabéns. Então, E eu diria, né, Maria Antônia, que as empresas que aqui expõem criaram coragem e foram tanto para a IFA, que era uma coisa assim, longe de alguma empresa de Chapecó, e expor na IFA. Todos. E as empresas foram. Em Atlanta, a mesma coisa. Várias empresas nossas foram lá e colocam os produtos em Atlanta ou na IFA para mostrar, porque nós somos, efetivamente, nós somos mais a terceira do mundo. Que bom. Na parte de processamento está aprovado, nós somos a segunda do mundo em processamento. Vamos dar um final, porque senão o pessoal quer. Então, Edemar, quer dar a última palavra? Pode falar. Eu me sinto muito feliz de estar no meio de vocês, porque tenho certeza absoluta que o nosso trabalho nunca foi pago R$1. Nós fazíamos, não tinha comissão, nós fazíamos do fundo do coração, de livre e espontânea vontade, dependendo do nome e a marca das nossas empresas, e assim nós conhecemos a Maria Antônia, que depois assumiu de vez toda a feira, vendendo em todo o Brasil, e está aí hoje, coisa mais linda, os pavilhões, os equipamentos, as pessoas. Então, parabéns a todos nós, muito obrigado por ter tido a sorte de participar junto com vocês em todas as encrencas aí, que foram boas, porque renderam um baita de um bom lucro. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos deixar futuros legado. Bons exemplos. Muito obrigado. Brilhem, mas o nome Mercoagro nada é melhor que o time. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês. Para mim, um orgulho, Maria Antônia, não esperava isso, foi uma surpresa. O Vicenzo, o Edemar, né? Nós que somos a velha guarda do grupo, né? Que começamos grandes projetos aqui,
Faculdade de Engenharia de Alimentos, foi nós que começamos, brigamos por isso, né, Edmar? Quantas, né? E, então, a gente contribuiu, fizemos a nossa parte. Eu agradeço estar junto com vocês, é um orgulho de estar junto aqui. Jamais não faríamos isso sem os quatro. Falei Então, pro seu Vitinho, um sem abraço os para quatro vocês. não funciona. E que, se Deus quiser, daqui 20 anos ela seja muito maior que ela é hoje. Sim. Maria Antônia, teus finalmente. Seu Vicenzo, sem vocês não existiria isso aqui. Então, o meu orgulho é muito grande. E eu queria muito que estivéssemos 4 reunidos aqui, porque muita gente não sabe dessa história. E essa história tinha que ser contada hoje. Nós tínhamos que contar a história, porque os moços que estão aqui não sabem disso. Teve gente que fala, muito prazer. Eu falo, muito prazer. Isso é Vicenzo. E muito obrigada por vocês estarem comigo, por nós existirmos e estarmos aqui, porque o nome Mercoagro é muito maior do que nós. Ele vai continuar, porque outras pessoas brilharão. E eu gostaria de fechar nosso encontro, que é uma felicidade enorme de a gente poder se reunir e lembrar os fatos bons da vida. Sim. Nós nem queremos saber as dificuldades, nem vamos falar das nossas Nem houveram. dificuldades. E nem, que nem diz Ademar, ninguém perguntou para nós se nós queríamos alguma coisa. Nós fomos e oferecemos aquilo que podemos fazer. Sabe o que vocês ofereceram? nós Trabalho e aqui- amor. E nós aqui, eu acho que Chapecó, sem dúvida nenhuma, não é só na Mercoagro, assim como tem a universidade, assim como tem um parque tecnológico hoje, assim como tem todas essas indústrias, foi graças a alguns visionários que trouxeram, assim como os primeiros da SAC, que trouxeram um pavilhão, desmontaram um pavilhão velho lá na nossa casa e remontaram aqui para fazer uma feira da IFAP. E a partir daqui, tudo aconteceu aqui. Hoje desmanchou-se aquele pavilhão velho e se construiu um novo para, quem sabe, mais 100 anos de Chapecó, já que temos 106 anos, mais 100 anos, Chapecó vai ser uma grande metrópole. E esperamos que a gente tenha dado a nossa contribuição. Muito obrigado e que, como diz o Ademar, Valeu. que Deus nos abraço, abençoe Antônia. sempre. Amém. Com a Olha, de Viva pé com a Mercoagro. bênção de Deus.